Sem o Gojo, o Yuji seria executado, o Megumi seria vendido e a Maki seria assassinada. Mas isso é só o começo, porque juntando tudo o que o Gojo fez, você percebe que Jujutsu Kaisen não teria um final feliz sem ele. Uma das maiores, se não a maior influência que o Gojo teve em Jujutsu Kaisen foram os feiticeiros que ele protegeu. Porque tanto os três clãs como o alto escalão do Jujutsu são tipo uma máfia. Eles eliminam muita gente por conflito de interesses ou por tradição. Mas o poder do Gojo conseguiu blindar algumas pessoas muito importantes para a história, começando por ele. Lá no começo da história, assim que Itadori comeu o dedo do Sukuna, o alto escalão já ordenou a execução dele, o moleque ia pra vala no outro dia. Mas o Satoru interveio. O Gojo enxergou no Yuji um potencial gigantesco. Esse garoto podia virar um dos pilares do Jujutsu no futuro, então pra que desperdiçar? Com isso, a execução do Itadori foi suspensa por ele ter se tornado um aluno direto do Gojo. E falando em potencial, o próximo da lista é o Megumi. Depois de derrotar o Toji, o Gojo descobriu que o filho dele seria vendido pro clã Zenin, e aqui o destino dele era muito claro. O Zenin é conhecido por ser o mais desgraçado entre os três clãs. Então, com a lavagem cerebral certa, o Megumi poderia virar mais um monstro, só que ele teria a segunda técnica mais forte da atualidade. Com isso, o Gojo veio, cancelou a venda e adotou o Megumi. Agora que ele estava debaixo da asa do Satoru, o clã Zenin não ia nem pensar em mexer com ele. E o Megumi não seria a única vítima do clã Zenin, não, porque o destino da Maki também não seria nada bom com eles. Ela nasceu com a mesma condição do Toji, então os Zenin tinham por ela o mesmo desprezo que eles tinham por ele. Mas a diferença é que pela restrição do Toji ser completa, ninguém dali podia derrotar ele. Já a Maki tinha a restrição incompleta. Isso fazia dela um alvo fácil, porque ninguém tinha medo dela igual tinha do Toji. Mas o Gojo de novo entrou na cena. Depois do trauma que o Toji deixou, ele viu que a Maki tinha potencial para ser tão forte quanto ele. Então o Satoru deu um jeito de trazer ela como aluna, porque assim, primeiro que ele podia desenvolver ela como um outro grande talento, e segundo, ele garantiria que ela não seria um novo Toji cheio de ódio e revolta pelos feiticeiros. Assim, o clã Zenin teve que morder a cauda de novo e ficar longe da Maki. Isso salvou a vida dela, tanto que a primeira coisa que o clã Zenin fez depois de ele ser selado foi tentar eliminar a Maki. Mas aí já era tarde. Saindo um pouco do clã Zenin e voltando pro alto escalão, eles também queriam eliminar outra pessoa além do Itadori por portar um poder absurdo. O Yuta também teria sido executado lá em 2017 por carregar a Arika. Mas, de novo, o Gojo viu o potencial do rapaz de ser tão forte quanto ele no futuro. Assim, do mesmo jeito que foi com o Itadori, o Yuta virou um aluno sob custódia do Gojo e a vida dele foi assegurada. E rapidinho ele ficou confiável e forte o bastante pro alto escalão não querer e nem conseguir fazer nada com ele. Mas a história foi diferente com o diretor Yaga. O alto escalão ficou muito interessado depois de ele conseguir criar os bonecos autônomos. Se o alto escalão tivesse esse conhecimento, eles criariam um exército de dominação colossal que venceria qualquer um pela quantidade. Mas se esse conhecimento ficasse só com o Yaga, aí ele era uma ameaça. Então, enquanto o Gojo estava operando, ele foi poupado, mas depois do selamento, mandaram executar o Yaga na hora. E seguindo essa mesma lógica, o Panda também foi poupado por ser aluno do Gojo. Porque sem a proteção dele, o Panda provavelmente ia ser dissecado pelo alto escalão logo que ele nasceu para eles tentarem descobrir como ele funcionava. E essas pessoas que o Gojo acabou salvando não foram por acaso, porque no fim das contas, as coisas só deram certo em Jujutsu Kaisen por causa dessas proteções que o Satoru concedeu. Mas antes disso, eu quero dar um passo atrás e mostrar um pouco do que o Gojo fez de mais importante pro mundo Jujutsu ao longo da vida dele. Quando o Satoru nasceu, existia um desequilíbrio entre os três clãs, porque o clã Zenin era o clã mais forte atualmente. E você sabe como esses caras são. Era só questão de tempo para eles tentarem desmantelar os outros dois clãs e tomarem o controle inteiro do mundo Jujutsu. Mas o nascimento do Honrado rebalanceou as forças. Então tanto o clã Kamo quanto o Zenin ficaram ali sob controle. Outra coisa que o Gojo controlou só pela presença foram os usuários de maldição. Porque antes dele tinha um monte de assassinos usando energia amaldiçoada para dominar vários setores da sociedade. O anime mostra só alguns matadores de aluguel, mas também existiam máfias que operavam em várias camadas diferentes da sociedade humana naquela época. Se você conhece Jojo, é só pensar que existiam várias passiones no mundo de Jujutsu Kaisen. Mas novamente, a simples existência do Gojo já desestimulou quase todas elas. Os usuários de maldição então tiveram que reduzir muito a atividade. Precisavam ficar pianinho, porque afinal, o Albino tinha 6 olhos para ver tudo. Esses mesmos 6 olhos também estão ligados diretamente ao destino de Jujutsu Kaisen. Mas na época do Gojo, existia uma anomalia andando pelo mundo. Alguém que conseguia quebrar a causalidade desse universo. O homem fora do sistema. Toji Fushiguro. Se você acompanha o canal, você já sabe um pouco de qual foi o impacto dele na história. E um feito gigantesco do Gojo no meio disso tudo foi ter eliminado o Toji. Ele era o maior assassino de feiticeiros do mundo, um cara extremamente forte e indetectável. Então se o Satoru não tivesse lidado com ele antes, o cara ia ser um problemão mais tarde.
Mas, seguindo, outro feito impressionante do Gojo foi ter eliminado o Geto. Porque apesar de todo o laço deles, o Suguru naquela altura já tinha tirado incontáveis vidas. Ele era um perigo gigantesco pro mundo em Jujutsu Kaisen. Tanto que ele era o único criminoso de grau especial reconhecido naquela época, já que ninguém conhecia o Kenjaku. Junto do Geto, o Gojo também conseguiu desmantelar o culto da estrela, já que as forças do Geto vinham principalmente desse culto. É claro que depois da morte do Suguru, os crentes do grupo continuaram existindo, mas a organização em si foi dissolvida, com os membros mais fortes tendo que demandar. Vai também uma menção honrosa para todos os civis que o Gojo salvou na atividade dele como feiticeiro ao longo da vida também. Já que ao longo da vida, ele eliminou basicamente todas as maldições fortes que apareciam. Então, por ser ele a lidar com os BOs grandes, com certeza a contagem de salvamentos dele é gigantesca. Mas se por um lado ele acabou com várias maldições fortes, por outro lado, ele foi o responsável direto por elas nascerem. Pra você entender esse paradoxo do Gojo, pensa comigo. A energia amaldiçoada no universo de Jujutsu Kaisen é tipo uma balança que precisa ser equilibrada entre humanos e maldições. O Satoru é tão fora da curva que quando ele nasceu, o poder dele conseguiu fazer um peso enorme da balança e nesse momento os humanos tinham um maior poder de energia amaldiçoada. A reação natural do universo, então, foi buscar um ponto de equilíbrio. Então as maldições naturalmente ficaram mais fortes para conseguirem acompanhar os números do Gojo. Então mesmo que o Gojo tenha passado a vida eliminando várias maldições fortes, cada vez mais maldições com potências cada vez maiores também iam surgindo. Antes de ele nascer, uma maldição especial aparecia tipo uma vez por geração. Mas depois que ele surgiu, em cada esquina tem uma agora. Nesse ponto, você já entendeu que a presença do Gojo mudou o mundo de Jujutsu Kaisen de várias formas diferentes. Mas esse cara é tão influente que até a ausência dele também gerou consequências catastróficas para esse universo. Não é exagero dizer que o incidente de Shibuya girou ao redor do Gojo. No começo da noite, tudo foi armado para atrair ele até a estação, e o selamento dele foi a parte mais importante da noite. Tudo o que aconteceu depois que ele foi preso foi só a consequência do selamento, porque o poder mestre que mantinha tudo sob controle agora estava ausente. Qualquer civil que não foi evacuado de Shibuya perdeu a vida naquela noite, seja pelas maldições dos desastres, pelo Mahoraga ou pelo Sukuna. O distrito virou um mar com sangue de milhares de pessoas. Os únicos sobreviventes registrados foram os civis da estação onde o Satoru expandiu o domínio. Ele ficou melhor na história, teve sequelas cerebrais por 2 meses após esse incidente. O negócio foi brabo. O resto foi tudo pra vala, incluindo alguns feiticeiros também. O principal deles foi o Nanami. Teve destino selado pelas queimaduras do jogo e depois pelo Mahito. Se o Gojo não tivesse sido selado, esses dois já tinham virado mancha na parede igual ao Hanami. Mas com ele preso, eles conseguiram mandar o nosso CLT dessa pra uma melhor. E falando em vítimas do jogo, outro azarado foi o Naobito, que era líder do clã Zenin na época. Ele foi completamente queimado, mas o pior foi que ele continuou vivo até o final da noite. E diferente do resto do clã, o Naobito colaborava bem com o colégio Jujutsu. Até dá pra dizer que ele também ajudou na proteção da Maki, enquanto ela não era aluna do Gojo ainda. Enfim, ele foi mais uma baixa. E agora, você vai ver as consequências mais sombrias dessa ausência do Gojo, como se tudo isso já não fosse o suficiente. No fim da noite do incidente, o Kenjaku começou a agir para finalmente colocar o plano de 1000 anos dele em prática. Ele absorveu o Mahito derrotado e usou a transfiguração inerte ao longo de todo o Japão. Essa transfiguração transformou algumas pessoas em feiticeiros, mas o principal foi que ela trouxe de volta vários feiticeiros malignos do passado. Isso soltou dezenas de feiticeiros de várias eras diferentes para fazerem o que eles quisessem no Japão, o que já causou mais inúmeras mortes. Essa transfiguração que o Kenjaku fez também serviu para mais tarde ele ativar as barreiras e as regras do jogo do abate. E é simplesmente a maior carnificina do universo de Jujutsu Kaisen. Eu explico tudo nesse vídeo que tá aparecendo na tela e no card em cima. Mas basicamente, o Japão virou um moedor de carne humana depois que o jogo começou. E para finalizar os acontecimentos de Shibuya, depois de tudo isso, o Kenjaku ainda soltou 10 milhões de maldições que ele acumulou com o corpo do Geto. E com isso, cidades inteiras ruíram. E esse foi o maior genocídio dessa história, porque agora a contagem de baixas por maldições finalmente atingiu a casa dos milhões, coisa que nunca tinha acontecido antes. Tudo isso que eu falei aconteceu porque o Gojo não estava participando da história do momento. É como diz o ditado, quando o gato sai, o rato faz a festa. Mas se a ausência dele por 2 arcos parece muito ruim, você não faz ideia do quão pior teria sido se ele nunca tivesse nem existido. Então vamos viajar pelo multiverso e observar uma linha em que o Gojo não nasceu em Jujutsu Kaisen. Sem um contrapeso, toda balança fica desequilibrada. Do mesmo jeito, seria o mundo Jujutsu sem a presença do Gojo. Sem uma força maior para manter o alto escalão e o clã Zenin sob controle, esses dois dominariam a sociedade Jujutsu. E todos os personagens que nós vimos no começo do vídeo também teriam um destino bem ruim.
inclusive o Megumi. Nessa linha, seria parte do clã Zenin. Aqui eles estariam com toda a força e ainda teriam o Mahoraga como uma arma de subjugação absoluta. Inclusive, podia acabar sobrando até pro Toji nessa linha, mas não vamos entrar muito nessa hipótese não. Outra coisa que obviamente aconteceria é que sem o Satoru para frear os usuários de maldição, eles continuariam livres e dominando a sociedade comum, igual sempre foi. Mas a maior diferença do mundo a esse ponto seriam justamente as próprias maldições. E aqui, provavelmente seriam mais fracas do que são na linha original. Já que não teria um novo usuário dos 6 olhos com limitado, o equilíbrio não seria quebrado. Então as maldições, e talvez até feiticeiros nascidos nessa era, também não seriam tão fortes quanto são na linha principal. Maldições especiais, então, seriam muito mais raras. Assim como os feiticeiros alunos do Gojo, também poderiam até ser mais fracos do que o normal, já que o medidor universal do Jujutsu estaria mais baixo. Mas ainda assim, Maki, Yuta e Yuji ainda iriam pra vala e talvez até o Hakari também, já que o alto escalão considerava a técnica dele moderna e desrespeitosa. Eles são contra as bets, finalmente dá pra concordar com os caras. E sem toda a galera do Balacobaco, o caminho ficaria muito mais fácil pra ele. Os planos do Kenjaku nessa linha não seriam interrompidos e poderiam até andar mais rápido. Falando resumidamente, para o plano dele dar certo, ele precisaria da Tengen evoluída, do corpo do Geto e da transfiguração do Mahito. Sobre a Tengen, se o Gojo não nascesse, ou o Ariko não teria o plasma estelar, ou nasceria um bebê com 6 olhos em cima da hora para a assimilação acontecer de acordo com o destino. Mas ainda existiria o Toji, e aqui a história dele não mudaria em nada e ele continuaria sendo contratado para impedir a assimilação. Ou seja, de um jeito ou de outro, a Tengen iria evoluir. Sem o Gojo por perto e com a Tengen evoluída, talvez o Kenjaku até roubasse o corpo do Geto logo depois desse evento. Seria mais fácil, porque na linha principal o Ken estava muito cuidadoso para não acabar alertando esse desastre natural de que ele estava por aí. Nessa linha isso não seria um problema para ele. Então nós temos Tengen evoluída e corpo do Geto na mão do Kenjaku. O último detalhe que faltaria então seria o Mahito, porque precisa da transfiguração dele para transformar as pessoas marcadas em feiticeiros e encarnar os feiticeiros antigos. E o Kenjaku precisou esperar o Mahito evoluir em Shibuya e ainda usou ele no Uzumaki para conseguir toda a potência necessária para fazer tudo isso. Com a balança do mundo normalizada, talvez então o Kenjaku encontrasse um Mahito mais fraco. Então ele teria que esperar o Frankenstein afeminado se desenvolver. E sem o Itadori isso poderia ser mais lento. Mas no final do pagode, o Kenjaku conseguiria sim executar o plano. O jogo do abate geraria energia amaldiçoada o bastante para Tengen assimilar todo o Japão e a vaca ia pro brejo total. Só uma menção honrosa que vale aqui também é sobre o Sukuna. Já que sim, o Itadori seria executado logo no começo da história, mas aí o Sukuna poderia fazer duas coisas. Ou reviver ele, ou esperar um novo receptáculo. A gente sabe que o Itadori foi criado como um experimento perfeito do Kenjaku, igual eu falo nesse vídeo que tá aparecendo na tela e no card, mas ele não era exatamente essencial pro plano. Então talvez o Kenjaku só pegasse um dedo do Sukuna e desse pra outra pessoa mesmo. De qualquer jeito, o Sukuna iria tomar o controle, se aliar ao Kenjaku e participar do jogo do abate. Aqui o mundo viraria uma bagunça, porque teria o Sukuna atropelando o mundo inteiro e logo depois teria a super maldição. Então, resumo da ópera: o mundo acabaria se Satoru Gojo não existisse. Mas ele existiu, e graças a isso ele deixou marcas profundas no futuro de Jujutsu Kaisen. Ele perdeu a vida lutando com o Sukuna, mas antes disso ele tirou o maior trunfo do Rei das Maldições. Desgastou ele o suficiente para ele usar a encarnação completa logo depois. Isso aqui é absurdo, o cara era um boss de 2 fases, e só o Gojo já fez ele gastar toda a primeira fase. Além de ter tirado também o Mahoraga dele. Sem esses 2 desgastes, seria impossível vencer ele. E outro que o Gojo também venceu indiretamente foi o Kenjaku, já que quem matou ele foi o Yuta, o mesmo Yuta que o alto escalão teria executado um ano antes se não fosse pelo Satoru. Simplesmente o mundo foi salvo aqui, porque nenhum outro aluno do Gojo teria conseguido eliminar o Kenjaku de um jeito tão fácil e sem reação assim. E já que a gente tá falando de recursos fáceis para derrotar o vilão, o Gojo ainda ferrou o Sukuna de outro jeito mesmo depois de morto. Porque foi ele quem escondeu o último dedo que sobrava no colégio. Assim, o Nobara conseguiu usar a ressonância nele e foi só assim que deu pra finalizar o Rei das Maldições. Mas esse cara é tão do balacobaco que ele ainda contribuiu de outras formas além da derrota do Sukuna. Porque afinal, foi o Gojo quem capacitou os herdeiros da sociedade Jujutsu. Os alunos dele tiveram os papéis mais importantes desse mundo depois da história acabar. O Megumi herdou as propriedades e a influência do finado clã Zenin. O Yuta assumiu o clã Gojo e o Itadori virou mais forte. Mas além disso, os outros alunos também acabaram virando feiticeiros veteranos e professores das novas gerações. E o alto escalão também passou a ser chefiado pela rapaziada. Ou seja, o Gojo garantiu que todas as camadas de poder e operação do mundo Jujutsu agora tivessem os ideais e a missão correta depois que ele partiu.
E andando algumas décadas, mesmo depois dos alunos do Gojo envelhecerem e morrerem, o Itadori continuou sendo o protetor do mundo Jujutsu por 68 anos. Foi graças a ele que em Jujutsu Kaisen Módulo a energia amaldiçoada do Japão foi suprimida no futuro, e ele vai continuar protegendo e guiando a sociedade Jujutsu por mais 300 anos ou mais depois de tudo. As maldições, então, vão gradualmente deixar de ser um problema tão grande assim. Então olha só que coisa, no fim das contas vai acabar chegando um ponto em que feiticeiros Jujutsu não são mais necessários. Esse é o melhor cenário possível, porque assim a missão deles vai finalmente ser cumprida. E tudo isso teve a influência direta do Satoru. Mesmo perdendo a vida, o Gojo continuou vivo nos corações que conheceram ele. E o sonho dele de mudar o mundo Jujutsu pela educação foi realizado no fim de tudo. Então, na verdade, sim, Satoru Gojo venceu. E esse foi o terceiro vídeo da minha trilogia de análises do Gojo. E se você quiser assistir os outros dois, daqui a pouco eles vão aparecer aqui na tela. Então se você gostou não só desse vídeo, mas dessa trilogia, peço que você deixe seu like, se inscreva, hype o vídeo e comenta também o que você quer ver nos próximos, já que eu tô fazendo esses experimentos, o que fazer de conteúdo, de vídeo, de séries e afins. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar um membro. A gente tem vários benefícios, inclusive uma comunidade fechada para os membros, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então a gente se vê na próxima. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!